Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes aqui em Pocitos, Campeche, República Mexicana. É para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no capítulo 8 do Evangelho segundo São João, onde nos diz, o próprio Cristo diz, Jesus continuou a dizer à multidão, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Desafiaram-no os fariseus, tu testificas de ti mesmo. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo os padrões humanos. Eu a ninguém julgo. Mas se na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu sou um que testifica de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para essa ocasião é quem traz o testemunho verdadeiro. Quem traz o testemunho verdadeiro? No Antigo Testamento, encontramos que a mensagem de Deus para o povo hebreu a trouxe o anjo do pacto, o anjo do Senhor, por meio dos profetas que ele enviou. E para cada era enviou um mensageiro, e para cada dispensação enviou um profeta maior, um profeta dispensacional. Através da Escritura, vemos que há somente 7 profetas dispensacionais, porque há somente 7 dispensações. E nestas dispensações, Deus enviou o mensageiro para essa dispensação com a mensagem fiel e verdadeira da parte de Deus, dando testemunho para a humanidade, para os seres humanos, com essa mensagem e revelando assim o programa de Deus para essa nova dispensação. E ao anjo do pacto, o anjo do Senhor, a testemunha fiel e verdadeira, que por meio dos seus profetas falou e trouxe assim a mensagem de Deus para cada tempo. E, consequentemente, o mensageiro que pregou a palavra de Deus para esse tempo foi o mensageiro verdadeiro de Deus enviado com a palavra verdadeira de Deus para esse tempo. E agora vejam vocês, no Antigo Testamento, quando Deus deu a lei ao povo hebreu no Monte Sinai, e entregou ao profeta Moisés e o profeta Moisés ao povo hebreu, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, ali deu a lei, a mensagem para a dispensação quinta, que é a dispensação da lei. E o mensageiro para essa dispensação é o profeta Moisés. E agora, vejam vocês o porquê. É que Deus diz no livro de Êxodo, capítulo 23, que todos escutem a voz do anjo.
Vejam, capítulo 23 de Êxodo, versículo 20 ao 23 diz: Eu envio o meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Agora vejam como aqui Deus diz que escutem a voz do anjo. O anjo do Senhor é o mesmo Deus em seu corpo teofânico. Ou seja, o anjo do Senhor é um homem da sexta dimensão. Um homem com um corpo como o nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E nesse homem, Deus está em toda a sua plenitude. E é chamado também o Verbo que estava com Deus e era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Diz São João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. E em seguida, no capítulo 1 mesmo, versículo 9, diz... Vamos ver. Versículo 9 diz: A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. E o versículo 10 diz: Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, não são gerados por meio de um homem e de uma mulher, mas que são nascidos de novo por meio do Espírito de Deus. E agora... Vejam vocês, quando a pessoa nasce na terra por meio do nascimento natural, nasce como um filho do mundo. Mas quando recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados, o sangue de Cristo e recebe o Espírito de Cristo, nasce de novo. Nasce como um filho ou uma filha de Deus. E, consequentemente, nasceu do Espírito de Deus. E agora... Quem traz o testemunho verdadeiro é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é chamado também o Espírito Santo. No Antigo Testamento, ele, o anjo do Senhor, o Espírito Santo, vejam vocês, estando em seu corpo teofânico, parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, no qual apareceu a muitos profetas, e eles diziam: Vi Deus cara a cara. Mas ainda com tudo isso, não tinha visto Deus, mas o corpo teofânico de Deus, mas Deus estava dentro desse corpo teofânico. Vejam, eles falavam e diziam: Vi o anjo do Senhor. Esse varão era um homem. E é um homem. E esse foi quem criou os céus e a terra, ou seja, Deus nele e através desse corpo da sexta dimensão. E em seguida, o mesmo capítulo 1 de São João, assim como dizia o capítulo 1, versículo 9 ao 10, que aquela luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo, agora vamos ver como é que viria a este mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como vinha a este mundo? Encarnado, feito homem, aqui nessa dimensão terrena. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando veio a raça humana a essa dimensão terrena, veio em um corpo de carne humana chamado Jesus. E nesse corpo de carne humana estava Deus, com seu corpo teofânico dentro desse corpo de carne, em toda a sua plenitude. Era nada menos que Emanuel, que significa Deus conosco.
O povo hebreu, porquanto não reconheceu essa visitação de Deus em carne humana, Jesus Cristo falando sobre das consequências de não ter recebido a visitação de Deus, diz em São Lucas capítulo 19, versículo 41 a 44. Nesse dia da entrada triunfal em Jerusalém, quando ia chegando em Jerusalém, viu a cidade, disse, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Porquanto não conheceu o tempo da visitação divina em carne humana, visitando o povo hebreu. Esses juízos divinos cairiam sobre Jerusalém. Jerusalém seria destruída e seria destruído o templo. E assim, tudo o que eles tinham como principal lá, o templo e a cidade, vejam vocês, o general romano Tito, no ano 70, destruiu conforme a profecia de Jesus Cristo. E isso aconteceu ao povo hebreu. Por quê? Porque não conheceu o tempo da sua visitação. A visitação divina de Deus em carne humana, no véu de carne chamado Jesus, o Messias, o Cristo, o Rei de Israel. E agora vejam vocês, as consequências de não reconhecer a visitação de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. Pois aí vem a fiel e verdadeira testemunha, testemunha fiel e verdadeira. Aí vem Cristo, anjo do pacto, manifestado neste tempo, trazendo a mensagem correspondente a esse tempo. E agora, vejam vocês, Cristo, quando está falando aí em São João, capítulo 8, onde dizem, teu testemunho não é verdadeiro, porque tu testificas de ti mesmo. Cristo disse que estava escrito na lei, que o testemunho de dois homens era verdadeiro. Recordem que no Antigo Testamento tinham que ter sempre testemunhas para realizar as coisas e, por exemplo, no caso de uma pessoa ser sentenciada à morte, tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. E agora, 2 ou 3 testemunhas é necessário que estejam para todo negócio divino. E agora, Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, estava na terra dando testemunho do que Deus estava fazendo através dele, conforme as profecias bíblicas. E vejam, ele diz, meu testemunho é verdadeiro, porque mesmo que eu dou testemunho de mim, o Pai que me enviou dá testemunho de mim, e está comigo, e está em mim. Assim que o testemunho de 2 é verdadeiro. Portanto, o testemunho de Jesus e o testemunho do Pai era verdadeiro. E agora vejam, Deus tinha dado testemunho sobre o Messias de Cristo, na Escritura, através dos profetas. E o testemunho de Deus através dos profetas, o qual estava escrito, dizia que o Messias vinha para este tempo, no meio do povo hebreu, e seria um descendente do rei Davi. E ali estava o testemunho de Deus na Escritura, e o testemunho de Jesus revelando o que estava acontecendo no programa de Deus nesse tempo. Estava revelando as coisas que deviam acontecer nesse tempo e dizendo a eles, hoje se cumpriu essa escritura diante de vós, porque estava cumprida diante deles essa escritura. São Lucas capítulo 4. Aí, Jesus Cristo toma o livro do profeta Isaías e consegue encontra o lugar de Isaías capítulo 61. Vejam a história aqui no capítulo 4,
de São Lucas, versículo 14 em diante, diz: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Porque diante deles estava ali o véu de carne, Jesus, no qual estava se cumprindo aquela escritura e todas as demais escrituras proféticas da vinda do Messias para aquele tempo, no meio do povo hebreu. Assim que Jesus está dando testemunho das coisas que deviam acontecer naquele tempo e está dizendo que já estão acontecendo. E Deus, em sua palavra, dava testemunho de que Ele enviaria ungido com o seu Espírito Santo para dar testemunho de todas essas coisas e realizar essa obra prometida aí em Isaías capítulo 61. E Deus estava em Jesus, dentro de Jesus, atuando, operando, e, portanto, estava dando testemunho de que Jesus era o enviado, estava dando testemunho. Assim como Jesus dava testemunho ao povo, o Pai, que estava em Jesus, dava testemunho e mostrava as coisas que ele devia fazer e as que ele devia falar. Portanto, ele dizia: eu não falo nada de mim mesmo, nem faço nada de mim mesmo. Como o Pai me mostra, como eu vejo o Pai fazer e vejo o Pai falar, escuto falar ao Pai, assim é como eu falo e assim é como eu opero. Assim que estava o Pai dando testemunho sobre Jesus, e Jesus estava dando testemunho sobre do que o Pai estava cumprindo nesse tempo. E seu testemunho é verdadeiro. E agora, Cristo, depois que morreu e ressuscitou, no livro do Apocalipse, diz, no capítulo 3, versículo 14, diz da seguinte maneira: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Diz isto: agora o princípio da criação de Deus. Cristo, o anjo do pacto, ele é o princípio de uma nova criação, porque ele é o segundo Adão. E ele está realizando uma nova criação, a qual é por meio de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo, e assim nascer de novo, e nascer em uma nova criação com vida eterna. Assim obter um corpo teofânico da sexta dimensão eterno, e para o último dia receberemos um corpo eterno e glorificado. Os que vivemos, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, porque eles também têm a promessa de um corpo eterno e glorificado para viver nele por toda a eternidade, porque eles já receberam o novo nascimento. Assim que vejam vocês essa nova criação com vida eterna, uma nova criação de uma nova raça. A raça que foi colocada no Jardim do Éden caiu e, consequentemente, a morte entrou na raça humana por meio de Adão e Eva. E toda pessoa que nasce na terra nasce
como parte, como descendente dessa raça caída. Vem por meio do primeiro Adão. Portanto, vem já com a morte. E mesmo que vive na terra, vive somente uma temporada e depois morre. Mas por meio do segundo Adão, nascemos no reino de Deus primeiro. Nascemos na sexta dimensão e obtemos assim o corpo teofânico da sexta dimensão. E depois obteremos o corpo físico e eterno que Cristo nos dará, quando ressuscitar os mortos em Cristo e nos transformar nós os que vivemos. E então estaremos fisicamente também com vida eterna, porque teremos um corpo eterno e glorificado, para viver com Cristo por toda a eternidade e reinar com Ele, pelo milênio e por toda a eternidade. E agora, Cristo, anjo do pacto, é quem traz o testemunho verdadeiro. E, de era em era, ele esteve no meio do seu povo, no meio do povo hebreu e depois no meio da sua igreja, falando ao seu povo. E, consequentemente, sua mensagem, seu testemunho é verdadeiro. E agora, para o último dia, olhamos para a história da igreja desde que nasceu até este tempo final e podemos ver Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, em Espírito Santo no meio da sua igreja, falando à sua igreja por meio dos seus anjos mensageiros. Uma mensagem fiel e verdadeira. E para este tempo final, vejam vocês, ele estará também no meio da sua igreja, nos falando todas as coisas que em breve devem acontecer. E como ele estará? Ele estará em Espírito Santo, manifestado em carne humana, no último dia. Vejam todas as coisas que Cristo disse sobre o Espírito Santo diz. No capítulo 14, versículo 26 de São João. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem é quem ensina todas as coisas? O Espírito Santo, o anjo do pacto. O anjo do Senhor. No capítulo 15, versículo 26 também diz: quando vier o Consolador que eu, da parte do Pai, vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. E agora o Espírito Santo vem dando testemunho de Jesus. O Espírito Santo no meio da sua igreja por meio dos seus mensageiros. Vejam vocês, esteve dando testemunho sobre Jesus, sobre a primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, e esteve chamando e juntando os seus filhos de era em era, colocando-nos no corpo místico de Cristo, ao receber a Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber o Espírito de Cristo e assim obter o novo nascimento. E assim obter um corpo teofânico da sexta dimensão, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão, dessa dimensão celestial. Um corpo teofânico, um corpo celestial, como o corpo teofânico de Deus. Porque vem de Deus, vem do corpo teofânico de Deus, nosso corpo teofânico da sexta dimensão, assim como nosso corpo físico veio de nossos pais terrenos e agora de nosso Pai Celestial, do corpo teofânico de nosso Pai Celestial, vem o nosso corpo teofânico da sexta dimensão. Vejam no capítulo 16, versículo 12 ao 15 diz: Jesus, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará,
porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Agora vejam a promessa de Deus, a promessa de Cristo, que o Espírito Santo virá. E o que fará? Nos guiará toda a justiça e a toda a verdade. Em toda a verdade divina nos guiará. E não falará da sua própria conta, mas que falar tudo que ouvir do Pai Celestial. E vou-lo há de anunciar as coisas que virão. Revelará as coisas que hão de acontecer. E agora, no livro do Apocalipse, encontramos que Cristo enviou à sua igreja de era em era seus anjos mensageiros, que são seres humanos, enviados por Deus, cada um em sua era. E para o último dia, depois de ter enviado esses 7 mensageiros, que são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, e são os 7 olhos de Deus que percorrem toda a terra, em seguida, para este tempo final, vejamos o que Cristo prometeu para nós. Apocalipse 22, versículo 16 ao 17 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. E é o Espírito Santo quem viria dando testemunho de todas as coisas que iam acontecer. E agora Jesus envia o seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Dar testemunho delas a todas as igrejas. Envia seu anjo mensageiro para o cristianismo completo. E em seu anjo mensageiro, vem Cristo em Espírito Santo manifestado, falando ao seu anjo mensageiro e revelando as coisas que hão de acontecer e colocando essa revelação no seu coração e na sua boca. E seu anjo mensageiro ungido com o Espírito de Cristo vem revelando ao cristianismo completo todas essas coisas que em breve devem acontecer. E quem é de Deus, a voz de Deus ouve e obtém o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E como obtém? Escutando a voz de Cristo, o Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, neste tempo final. E todas as coisas que em breve devem acontecer neste tempo final serão reveladas à Igreja de Jesus Cristo, a todos os filhos e filhas de Deus, neste tempo final, por meio do Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. E agora vimos quem é o enviado de Jesus Cristo, dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Ele é quem vem com o testemunho verdadeiro de todas as coisas que em breve devem acontecer. E vem abrindo todas essas profecias correspondentes a este tempo final. E agora é Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, revelando todas essas coisas e ungindo e colocando em sua boca para falá-las, todas essas coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, que o Espírito Santo, anjo do pacto, por meio do seu anjo mensageiro, estará falando à sua igreja neste tempo final. Todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por isso é que em Apocalipse capítulo 4, Cristo fez a promessa de revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. Diz: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Cristo, anjo do pacto, nos pede que subamos onde Ele está, ou seja, que subamos à era da pedra angular, que é a etapa da igreja de Jesus Cristo correspondente a este tempo final. Essa é a era de ouro para a igreja de Jesus Cristo, e aí é onde Jesus Cristo está neste tempo final, falando à sua igreja por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer, assim como esteve em cada era do passado, no meio da sua igreja, através do mensageiro de cada era falando, por meio do mensageiro de cada era, o que ele queria falar à sua igreja, para chamar e juntar os escolhidos de cada era. E assim, para este tempo final, é por meio do seu anjo mensageiro
que ele estará falando à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer. E por isso é enviado o anjo mensageiro de Jesus Cristo pelo mesmo Jesus Cristo para ser o instrumento de Cristo. E, por meio dele, Cristo se velar em carne humana e se revelar por meio de carne humana à sua igreja e revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim a igreja de Jesus Cristo receber o testemunho verdadeiro para este tempo final. O testemunho verdadeiro de todas as coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E assim obter o conhecimento do maior mistério de todos os mistérios, que é o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E agora, em Apocalipse 22, versículo 6 diz: E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E por que são fiéis e verdadeiras? Porque são as palavras de Jesus Cristo para sua igreja. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E por meio do seu anjo mensageiro é que a igreja de Jesus Cristo, neste tempo final, obtém o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Este anjo mensageiro é um profeta dispensacional, o profeta da dispensação do reino, ungido com o Espírito Santo no último dia, vindo primeiramente à igreja de Jesus Cristo e depois irá ao povo hebreu. E vem a igreja de Jesus Cristo enviado por Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo chegou ao tempo final, onde deve receber a fé, a revelação, para ser transformada e raptada. E essa revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação, assim como para receber o novo nascimento, para receber o corpo teofânico da sexta dimensão. Tivemos que ter a revelação da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo, lá na cruz do Calvário, e recebê-lo como nosso Salvador, para assim que se faça efetivo, se torne efetivo o sacrifício de Cristo em nossas vidas e possamos obter o novo nascimento. E para receber o corpo físico e eterno, a segunda vinda de Cristo, para isso, ele vem no último dia para reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue precioso e ressuscitar os mortos em Cristo e transformar nós os que vivemos. E por isso, os que estamos vivos, neste tempo final, estaremos recebendo a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E como receberemos essa revelação divina, que é a fé, a revelação para ser transformados e raptados neste tempo final? Por meio de Cristo, anjo do pacto, o anjo do Senhor, manifestado através de seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no meio da sua igreja e no meio deste planeta Terra. E agora, Cristo, anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo, vem em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, velado e revelado, manifestado no último dia, e vem nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Portanto, Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, estará dando testemunho, Cristo em Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro, de todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E vejam vocês, Deus, no Antigo Testamento, deu testemunho por meio dos profetas das coisas que devem acontecer neste tempo final e estão aí nas profecias correspondentes ao tempo final. E no Novo Testamento também deu testemunho por meio dos seus apóstolos e por meio dos anjos mensageiros das coisas que devem acontecer neste tempo final. E no livro do Apocalipse, em forma simbólica, Cristo, anjo do pacto, enviou o seu anjo mensageiro a João, o apóstolo, o enviou em espírito, em corpo teofânico a João, o apóstolo, e revelou o livro do Apocalipse.
deu testemunho de todas as coisas que iam acontecer desde os dias dos apóstolos até este tempo final e as que acontecerão no milênio e na eternidade. Mas deu tudo isso em símbolos, porque a história ainda não tinha se realizado. Portanto, o que esses símbolos continham, porquanto não tinham se cumprido, não podia dizer a João o que era. Somente deu os símbolos. E, para o tempo final, por meio do reverendo William Branham, esteve revelando as coisas que aconteceram nas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. E para este tempo final, temos também as profecias que falam deste tempo final, como as profecias que falavam para as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, as quais se cumpriram e já foi revelado o que aconteceu nas 7 etapas da Igreja Gentia, onde Cristo e Espírito Santo esteve velado e revelado no anjo mensageiro de cada era. Essa foi a revelação de Jesus Cristo no meio da sua igreja em cada era. E para o último dia, e estará revelado, velado e revelado em seu anjo mensageiro no meio da sua igreja, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E a revelação de Jesus Cristo será em e por meio do seu anjo mensageiro para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o mesmo anjo que enviou a João o apóstolo para dar a revelação apocalíptica em forma simbólica, o envia à sua igreja para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Todas as coisas que devem acontecer na era da pedra angular e dispensação do reino. Todas as coisas que devem acontecer no último dia. Todas as coisas que devem acontecer em nosso tempo. São reveladas por meio de Cristo e Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, ao qual envia para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Portanto, o testemunho que ele estará dando será verdadeiro, porque não somente estará ele falando, mas que o que ele falará é o que Jesus Cristo falou a ele. E Cristo é quem fala, revela todas essas coisas. E essas coisas foram também faladas no Antigo Testamento, profetizadas. Portanto, temos o testemunho do Pai Celestial na Escritura, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento temos o testemunho de Jesus, o qual falou das coisas que hão de acontecer neste tempo final e também em Espírito Santo falou por meio dos apóstolos. Portanto, temos o testemunho do Espírito Santo, do anjo do pacto de Jesus Cristo. E, porquanto são necessárias 2 ou 3 testemunhas para todo negócio, para que seja verdadeiro todo negócio do reino de Deus. Assim como Cristo disse, meu testemunho é verdadeiro, porque não sou eu sozinho, mas eu e o Pai, quem me enviou. Ele dá testemunho de mim, ele dá testemunho, e eu também dou testemunho. E agora, para o tempo final, o anjo de Jesus Cristo estará dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E Jesus Cristo, o qual estará em seu anjo, estará dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Porque o anjo não virá sozinho, mas que Cristo estará nele manifestado. Quem o enviou estará em Espírito Santo manifestado nele, dando testemunho. E todas as coisas que Cristo disse na Escritura, vejam vocês, são um testemunho de Cristo, quem envia o seu anjo mensageiro. E agora, conforme ao que foi falado para acontecer neste tempo final, é que Jesus Cristo revela o seu anjo mensageiro para que dê testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E em seu anjo mensageiro também estarão os ministérios de Moisés e Elias, as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11 e de Zacarias capítulo 4. Portanto, aqui temos 3 testemunhas importantes e ainda 4. Temos o Pai como testemunha, dando testemunho no Antigo Testamento das coisas que acontecerão neste tempo final. Temos Jesus no Novo Testamento, dando testemunho das coisas que acontecerão neste tempo final. E temos
as duas oliveiras, Moisés e Elias, dando testemunho das coisas que acontecerão neste tempo final. E temos a Jesus em seu anjo mensageiro, a testemunha fiel e verdadeira, dando testemunho das coisas que acontecerão neste tempo final. E temos o anjo do Senhor Jesus Cristo dando testemunho dessas coisas que acontecerão neste tempo final. Ou seja, que é o testemunho de todas essas testemunhas. O Pai no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento, e depois através do seu anjo mensageiro e seu anjo mensageiro e as duas oliveiras, as duas testemunhas. Assim que o testemunho que estará dando o anjo do Senhor Jesus Cristo será um testemunho fiel e verdadeiro. Por isso diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. E vejam vocês, aqui está o testemunho de que enviaria seu anjo. E o mesmo Jesus, em São Mateus capítulo 24, versículo 31, quando diz: enviará seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão os seus escolhidos, está falando dos ministérios de Moisés e Elias que estarão no anjo do Senhor Jesus Cristo. E quando fala do servo fiel e prudente, ao qual quando o seu Senhor vier ao encontro e fazendo assim, alimentando os filhos de Deus na casa de Deus, diz: em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o colocará. Esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual Jesus Cristo falou nos evangelhos. E temos inúmeras profecias que assinalam diretamente ao anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a aparição no tempo final, no meio da igreja de Jesus Cristo, do anjo de Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu, não é algo que surgirá sem ter estado profetizado já que ele viria. E depois do Senhor Jesus Cristo, esse é o profeta do qual mais se profetizou na Escritura que virá. Busquem os demais profetas. De João se profetizou que viria, mas se profetizou não tanto como se profetizou de Jesus. De Jesus se profetizou mais do que de João Batista. E, em seguida, o mesmo Jesus profetizou do seu anjo. Tanto nos evangelhos como também no livro do Apocalipse, e diz: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E a declarou enviando por meio do seu anjo a seu servo João. Vem? O mesmo Jesus dá testemunho do seu anjo que ele envia. O envia João para dar testemunho dessas coisas, declarar todas essas coisas que em breve devem acontecer e as revela em símbolos. Dá estes sonhos ou visões, essas visões apocalípticas, onde vê os símbolos das coisas que hão de acontecer. Não mostra realmente as coisas que hão de acontecer, mas os símbolos das coisas que hão de acontecer. Portanto, são símbolos proféticos, de eventos bíblicos proféticos que hão de acontecer de Cristo até aqui. E para o último dia, Jesus diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Ou seja, que envia o seu anjo mensageiro à sua igreja, ao cristianismo completo. O mesmo anjo que tinha enviado a João em espírito agora o envia à sua igreja em carne humana, para que dê testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E também estará revelando, e estará falando das coisas que já aconteceram, das quais o reverendo William Branham falou, e das quais estava profetizado no Antigo Testamento e no Novo Testamento e nos Evangelhos e também no livro do Apocalipse. E, assim, teremos a mensagem de testemunho do anjo de Jesus Cristo, uma mensagem enviada por Cristo através do seu anjo mensageiro, uma mensagem verdadeira e fiel para a igreja do Senhor Jesus Cristo.
E não há outra forma de conhecer as coisas que em breve hão de acontecer neste tempo final, a não ser por meio da mensagem de testemunho do anjo de Jesus Cristo, enviado à sua igreja, a igreja de Jesus Cristo neste tempo final, dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E assim, o anjo do Senhor Jesus Cristo traz o testemunho verdadeiro para a igreja de Jesus Cristo neste tempo final. A mensagem verdadeira, o evangelho do reino para este tempo final, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. E também nos falará da mensagem da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. Para que assim seja confirmado o pacto à igreja do Senhor Jesus Cristo e sejamos confirmados nesse novo pacto, sejamos confirmados em Cristo e preparados para ser transformados neste tempo final e obter assim um novo corpo que Ele prometeu para todos nós. E para os mortos em Cristo vir a ressurreição da parte de Cristo para eles, em corpos eternos, para estar todos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e assim ter um corpo físico e eterno como Jesus Cristo, e ter o corpo teofânico como Jesus Cristo também. E ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, e em seguida ir daqui à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial. Vimos que quem traz o testemunho verdadeiro é o Espírito Santo, o qual esteve de era em era e de dispensação em dispensação, falando por meio dos seus profetas enviados. E para este tempo final, Cristo, anjo do pacto, o Espírito Santo, traz o testemunho verdadeiro, a mensagem verdadeira para o último dia, a mensagem da dispensação do reino da era da pedra angular para a igreja do Senhor Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro, que vem dando testemunho a todas as igrejas de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Quem traz o testemunho verdadeiro. Vimos que é Cristo, o anjo do pacto, por meio do seu anjo mensageiro neste tempo final. Como fez em eras passadas, por meio dos mensageiros que ele usou. E por meio de Jesus, Cristo, anjo do pacto, esteve dando testemunho, lá um testemunho fiel e verdadeiro. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho de quem traz o testemunho verdadeiro, para serem chamados e juntados, escolhidos de Deus e preparados para serem transformados neste tempo final. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sob o novo pacto, derrame suas bênçãos sobre todos vocês, as bênçãos prometidas sob o novo pacto, e em breve todos sejamos transformados, juntamente com os mortos em Cristo ressuscitados em corpos eternos, conforme a promessa de Cristo, e sejamos todos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, neste tempo final, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores e os que são através da internet. Assim que deve ter o cântico por aí, o anjo do Senhor Jesus. Porque estamos falando de quem traz o testemunho verdadeiro. E quem o traz é o Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, neste tempo final. Em seu anjo mensageiro vem Cristo em Espírito Santo, dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. O Senhor Jesus enviou seu anjo. E isso é o que Cristo prometeu. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E esse é quem vem dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer.
E por meio dele o Espírito Santo vem com o testemunho verdadeiro para todas as igrejas, para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, todos nós, neste tempo final, seguimos a Cristo. Somos confirmados ou reconfirmados na fé. Para seguir a Cristo todos os dias de nossa vida com a fé posta em Cristo. E com a fé posta em Cristo, seguimos a Jesus Cristo. Sigo a Cristo. Ele é o anjo do pacto. E ele é quem vem, por meio do seu anjo mensageiro, dando testemunho de todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Ele é quem traz o testemunho verdadeiro neste tempo final. Mas tem que usar um homem, o seu anjo mensageiro, neste tempo final. E com essa mensagem, dando testemunho fiel, testemunho fiel e verdadeiro é que somos confirmados na fé em Cristo. E seguimos a Cristo com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Sigo a Jesus Cristo. Sigo a Jesus Cristo todos os dias da minha vida. E quem mais? Quem mais segue a Cristo todos os dias da sua vida? Amém. Todos seguimos a Cristo todos os dias da nossa vida. E seremos transformados. E seremos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial. E então regressaremos à terra para o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E reinaremos com Cristo como reis e sacerdotes em seu reino.